eu estivesse no lugar do meu chefe, eu faria um trabalho muito melhor do que ele. Será? Vamos entender isso? Então bora! Meu nome é Patrícia Dias e juntos aqui, ó, eu e você, nós vamos entender melhor essa questão. Quantas vezes você repetiu? Com esse chefe que eu tenho, na boa, eu faria muito melhor do que ele. Cara, eu não entendo esse cara. Não é assim que muitas vezes nos posicionamos? Só que veja, a pergunta é, o que você faria melhor? Ah, Patrícia, cara, você não tem noção, o cara é um mané. Ele não faz nada, sabe? Fica o dia inteiro lá, ganha bem pra caramba. O cara não faz nada, só sabe mandar. A única coisa que ele só sabe fazer é mandar. Eu tive uma equipe muito interessante entre as várias que eu tive, que obviamente todas as empresas têm alguém que pensa assim. Na sua não é diferente. Então, certa vez eu fiz uma dinâmica. E nessa dinâmica eu pedi para que um dos liderados fizesse o papel do líder. Então foi uma dinâmica que durou média 40 minutos e ele tinha que colocar alguns processos, fazer alguns feedbacks, follow-up. Então assim, eu coloquei ele na dinâmica para que ele desempenhasse esse papel de líder, né? E assim a gente começar a analisar, porque a intenção na época era da gente pegar um supervisor, então a gente precisava de um supervisor. Então colocamos algumas pessoas para fazer esse trabalho na dinâmica. Veja, dinâmica. E foi muito engraçado os resultados, porque muitos impactaram na hora de fazer uma tarefa, de executar ou até mesmo de delegar. Entre essas dinâmicas, né, da prática, a gente fez algumas teorias e nitidamente que ainda existiam alguns pontos cegos, alguns gaps que a gente precisava trabalhar com este colaborador. De todo modo, isso também acontece na prática. Muitas vezes, quando nós temos intenção de colocar alguém num cargo superior de liderança, ou supervisão, ou coordenação, ou gerência, é natural que a gente comece a dar algumas tarefas para que ele comece a executar, para a gente poder sentir. E eu lembro que nesse mesmo time, nessa mesma leva de pessoas, eu pedi para uma colaboradora, eu ia me ausentar, e falei, olha, eu preciso dessas tarefas e que tais pessoas executem determinadas tarefas em determinados prazos e tal. Então eu coloquei lá as tarefas, coloquei o que precisava fazer, os prazos para entrega e tudo bonitinho. Não deu 3 dias. Ô Maria, eu quero que você execute essa tarefa hoje. Você tem um prazo, você entendeu? Aí a Maria, Não tô entendendo. Por que você tá falando desse jeito? A Patrícia me pediu pra fazer esse trabalho. E eu estou mandando você fazer. imagina a tragédia que foi quando eu descobri isso. O que fazer? Mandar a pessoa embora? Não. Direcioná-la, ajudá-la e fazer com que ela entenda que não se fala assim com as pessoas. Muito pelo contrário. Liderança é servidora. Quando você é um líder, você vai na dor do liderado. Você vai no baixo desempenho do liderado. Você vai nos gaps do liderado, porque a função de uma liderança, quando nós falamos em servir, nós estamos dizendo o seguinte: eu preciso performar aquela pessoa melhor. Eu vou dar a ela as ferramentas necessárias para que ela tenha um ótimo trabalho de execução, para que ela faça o trabalho que precisa ser feito, para que ela execute na prática com mais conforto, novamente, trabalhando menos, como eu sempre digo, e produzindo muito mais. Mas
pergunta é: qual é o critério que você afirma que você faria melhor que o seu chefe? Muitas vezes, um liderado, ele olha para o líder e quando ele diz essa frase, vamos nos perguntar aqui, o que afinal de contas esse liderado pensa que o líder acha dele? Ou o que esse liderado pensa? Vamos aqui pensar que o liderado ganha bem? Que o líder ganha bem? Que o líder tem um bom carro? Que o líder viaja muito? Que o líder tem uma conta gorda? Que o líder tem umas mamatas? Qual é o critério que você pensa quando você olha para o seu líder? Muitas vezes, conversa de bastidores, a gente ouve essas indagações. E muitas vezes nós queremos ser líderes pensando no conforto do status, do salário, das condições que o cargo traz. Mas veja, quais foram as vezes que você se perguntou assim? O que um líder faz? Quais atribuições do líder? Quais são as suas responsabilidades? Quais são as dores desse líder? Entende a diferença? Por que você acredita, que eu tenho certeza que você conhece alguém assim, que sempre diz, quando eu virar um líder eu não vou agir dessa forma. E quando virou líder, subiu para a cabeça. Total, mas total. A pessoa mudou totalmente da água para o vinho. E aí é que está o segredo. A ideia não é que ele mude completamente, ao contrário. Primeiro, ele vai começar a executar a tarefa daquele novo cargo, do que aquele novo cargo exige. Ele vai começar a executar uma nova tarefa. Ele vai fazer uma tarefa que ele não está habituado, ou seja, ele vai agregar um pouco daquilo que ele sabe, caso contrário ele não teria subido de cargo, e vai trazer um pouco mais de conhecimento para sua própria carreira, para que ele evolua melhor no passo seguinte que conquistou. Porque o liderado, ele tem também as suas dores, ele também tem seus gaps, mas ele sabe muito mais que o liderado no sentido de dirigir, no sentido de servir, no sentido de colocar para esse liderado o conforto da tarefa que esse liderado precisa fazer. Então, quando você pensar, eu quero estar no lugar do líder, nunca para que ele saia da onde ele está. Muito pelo contrário, mas que ele galgue outra função para que você execute. Mas tem um segredinho, que isso eu vou falar agora no final do vídeo. Para que você entenda, de fato, o que você pode fazer para chegar como um líder. O primeiro passo, o que você não deve fazer, eu já vou falar agora. É ficar dizendo para os quatro cantos do vento que se você estivesse no lugar do seu líder, você faria muito melhor. Provavelmente você até faria sim, mas provavelmente não. Por quê? Se você não estiver sentado na cadeira da sua tarefa atual, se você não souber ser um bom liderado, você provavelmente vai patinar quando você for um líder. Você precisa entender o que é ser liderado de fato. Você precisa aprender a ser liderado. Você precisa se colocar na cadeira de aprendiz. Uma dica muito interessante é você estar junto com o seu líder, acompanhando o seu líder, buscando o que ele faz. Quais são os resultados que ele tem? Por quê? Onde ele chega? Como ele consegue? Comece a medir os resultados por você. Comece a entender o que o líder te pede na prática para que você realmente consiga fazer. E aí você fala assim: poxa, meu liderado, ele me deu uma dica que valeu o ouro. E isso, depois que eu coloquei na prática, funcionou muito bem. Ou seja, você está medindo os seus próprios resultados em virtude das dicas, em virtude do direcionamento do seu líder. Isso é uma sinergia entre você e ele. Aí você vai dizer: Patrícia, mas o meu líder, não, você não conhece. O cara, não, ele é muito ruim. Não, ele não faz mesmo, não adianta, ele não é admirado por ninguém. Mas está no seu papel fazer essa analogia? Está no seu papel medir o resultado dele? Ele não tem ninguém que possa medir o resultado dele? Ah, Patrícia, não tem, o dono não vê, o cara ninguém vê. Não importa. Faça você o que tem que ser feito. Aprenda como é ser um liderado. Haja como líder.
Aprenda como ser liderado e haja como um líder. Julgue menos, pratique mais o conhecimento. E você vai ver como isso vai ser transformador na sua vida. E é um salto de 360 graus, isso eu garanto a você. Porque aqui a comprovação com a gente é na prática. Se gostou desse vídeo, se te acendeu algumas ideias, se mexeu com você, clica no curtir, comente, compartilhe essa ideia, dê força a esse projeto, porque juntos nós iremos muito mais longe. Forte abraço!